Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu ia conversar com vocês acerca de convivência a dois, né? Mas o Senhor colocou outro tema no meu coração e eu vou falar com vocês hoje sobre uma história que aconteceu aqui em casa de uma semana pra cá e eu comecei a observar e aplicar no meu dia a dia. Eu tenho algumas plantinhas aqui em casa e uma delas, de uma semana pra cá, eu tenho notado que as folhinhas estão mais amarelas, elas estão um pouco sem brilho. E aí, gente, fazendo essa observação, essa semana eu vi que tinha uns pontinhos pretos nas folhinhas dela. O louro tá falando de pano de fundo, vocês estão escutando, né? E aí eu falei, nossa, tem uma lagartinha na minha planta, porque esses pontinhos pretos não estavam aqui. Eu falei, mãe, tem uma lagarta na minha planta. Ela falou assim, ó, você tem que correr e achar onde é que tá a lagartinha e tirar ela, porque senão ela vai destruir sua planta toda. Aí olha, não é que é isso que acontece com a gente? Então hoje é a historinha da lagartinha e da florzinha. O que acontece? Quando algo não está bem na nossa vida, as pessoas que conhecem a gente, elas logo conseguem detectar, né? Geralmente nossos familiares, a nossa mãe, mesmo que a gente continue sorrindo, continue conversando, continue falando tranquilamente, não querendo demonstrar que tem algo acontecendo na nossa vida, quem nos conhece sabe. Como eu conheço a minha plantinha, antes mesmo dela começar a apresentar alguns sintomas, eu já estava vendo que ela não estava bem. E uma outra coisa que me chama muita atenção é que enquanto eu não tirar a lagartinha de lá, ela pode destruir a minha plantinha. E da mesma forma acontece com a gente, enquanto nós não tirarmos certas coisas da nossa vida, por menores que sejam, elas podem nos destruir. Quando algo não está bem em nós, isso vai tirando o nosso brilho, nós vamos murchando, algumas coisas começam a aparecer, às vezes a gente passa a ter uma queda de cabelo, uma gastrite, uma dor de cabeça. É porque quando algo não está bem dentro de nós, isso reflete do lado de fora. Então hoje eu quero te convidar a procurar a lagartinha que está aí dentro de você ou mesmo ao seu redor e arrancar ela. Existem certas coisas que se a gente não arrancar vai destruir. Vai destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. Essa pequena coisa vai nos consumindo até nos jogar numa cama, até nós darmos um surto, até nós rompermos um relacionamento muito importante. Tenha pressa em arrancar da sua vida pequenas coisas. Uma lagartinha numa plantinha tão grande, bem maior que ela, é capaz de acabar com toda aquela plantinha, toda a raiz dela saudável. Assim como pequenos problemas, pequenas situações, pequenos desentendimentos podem acabar nos consumindo por completo. São pedras pequenas que nos fazem tropeçar, não são pedras grandes. Cuide bem dos seus olhos, porque os olhos são as janelas da alma. Embora eles sejam bem pequenininhos, eles têm o poder de destruir o dia de alguém, a noite de alguém. Dependendo do jeito que você olha para alguém, você pode abençoar, você pode amaldiçoar aquela pessoa. Porque como os olhos são as janelas da alma, elas refletem aquilo que a nossa alma quer para aquela pessoa. Os nossos olhos captam sentimentos, eles internalizam algumas coisas. Então, cuide daquilo que você está olhando, daquilo que você está assistindo, daquilo que você está vendo, daquilo que você está desejando. Os nossos ouvidos, né? Eles são bem menores do que muitas outras partes do nosso corpo, comparado a um braço, uma perna, as nossas costas, mas eles têm poder de nos destruir ou de nos construir. Cuide bem, os ouvidos funcionam como filtros. Filtre bem aquilo que você escuta,
Porque aquilo que a gente escuta pode descer para o nosso coração, pode fixar na nossa mente e pode nos destruir. E a nossa boca, né? A minha não é tão pequena como a de vocês. Mas Deus assim quis fazer. Eu gosto muito dela assim. Mas é um membro pequeno do nosso corpo. A nossa língua é um membro pequeno do nosso corpo e que a Bíblia diz que tem poder de nos levar para o inferno. Cuide bem do que sai da sua boca. As palavras, a Bíblia fala muito sobre palavras e eu quero muito trazer um estudo aqui para você sobre palavras. Tudo que você fala tem um poder, emite um poder. Então, o que você anda dizendo, o que você anda falando? E a Bíblia em Provérbios vai dizer que aquilo que a gente fala, a gente se alimenta. O que você fala, a sua alma se alimenta. Então, a sua alma está comendo um banquete muito bom ou ela está comendo coisas estragadas, né? O jeito que a sua alma está pode ter muito a ver com o que você diz, com o que você fala. Então, cuide muito bem da sua boca, ouça mais e fale menos. Amanda, agora me fala uma coisa. Você estava falando da lagartinha da sua planta, falou que algo pode estar nos destruindo. E por que você está falando dos membros? Eu estou falando desses membros porque provavelmente a lagartinha que está te destruindo entrou por um desses membros. Ou ela entrou pelos seus ouvidos ou pelos seus olhos e desceu pelo seu coração. Ou ela entrou através de uma palavra que você proferiu e causou uma ofensa. Elimine essa lagartinha da sua vida, não tenha medo de eliminar. Às vezes tem pavor de lagarta. Você tem que ter pavor de ser destruído. Elimine sim relacionamentos que te fazem mal, pessoas que te fazem mal. Elimine lugares que você vai e não se sente bem. Elimine lugares que Jesus não pode estar com você, né? Elimine ocasiões que te matam por dentro, que você não consegue dormir à noite. Tire essa lagarta da sua vida, cuide da sua... A Bíblia também vai dizer que um abismo chama outro abismo. Uma lagartinha chama toda uma destruição para a vida de uma plantinha. Elimine as coisas que vão trazer outras coisas ruins para a sua vida. Uma dívida grande não começa como uma dívida grande, ela começa como uma dívida pequena. Então já elimine dívidas pequenas para ela não se tornar grande. Elimine relacionamentos tóxicos desde o começo, antes que ele vire abusivo, né? Evite lugares que te deixam mal, antes que vá acontecer algo pior. Elimine atitudes da sua vida, antes que elas te levem para lugares mais difíceis de saírem, tá bom? E esse é a palavra de hoje, né? Espero que ajudem vocês. Cuide bem das suas raízes e da saúde da sua plantinha, que é você.